Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de história nesse formato, em vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou professor de História da Design Media, né? Um dos professores de História da nossa escola. Então, se você está vendo esse vídeo, se você é da 1702, 1703, eu serei o seu professor nessa disciplina ao longo desse ano. A nossa aula de hoje, na verdade, ela é uma revisão. É uma revisão de um conteúdo que eu já mandei para vocês na semana retrasada, que é daqueles conteúdos que nós vamos revisar ao longo do primeiro semestre desse ano, dentro daquela dinâmica de fazer 2 anos em um. Então, nós começamos revendo os conteúdos do sexto ano, e no segundo semestre que nós vamos começar a ver de fato a matéria que seria nova, né? A matéria do sétimo ano. Então, a nossa aula de hoje, o título é Aprendendo História. O conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre as permanências e transformações em história, sobre a relação entre história e o presente, e o objetivo da nossa aula é tirar um pouco das dúvidas, né, sobre história, por quê, né? Por que se estuda, para que se estuda. Então, no final da aula, eu espero que esse porquê e esse para quê tenha ficado um pouquinho mais claro na mente de vocês. Vamos começar aqui com uma afirmação que é muito comum, né? Se vocês nunca pensaram, nunca falaram isso, né? Nunca perguntaram isso para algum professor de vocês, de história, de outras disciplinas, para alguém, com certeza vocês já pensaram. Então, é uma dúvida muito comum se questionar, né? Afinal de contas, o que a história estuda, né? A história estuda o quê? Aquela famosa frase, né? Eu já ouvi algumas vezes, professor, para que precisamos estudar história se é só um monte de coisas velhas e gente que já morreu? Essa pergunta é muito comum porque ela é fruto de uma visão já um pouco antiga, já ultrapassada sobre história, que é aquela visão da história como uma decoreba, né? A história, basta você gravar algumas datas, né? Quando ocorreram alguns acontecimentos, aonde que eles ocorreram, o nome das pessoas que estavam envolvidas e pronto. Já é o suficiente. Essa é uma visão que já hoje, já há muito tempo, na verdade, não se sustenta mais, né, na prática, mas muitas pessoas ainda têm isso na cabeça. E aí geram esses questionamentos, né? Porque, de fato, né, se o objetivo da história fosse só isso, decorar data, nome de pessoas, onde ocorreu, não teria muita utilidade, né, para a nossa vida. Mas não é esse o, o objetivo de história. Então, como eu coloquei lá naquele material para vocês, existem várias formas de responder essa pergunta, né? O que história estuda, para que se estuda história. Eu gosto de responder dessa maneira, né? Em primeiro lugar, né, o estudo da história é o estudo das permanências e das transformações. E aí, entendendo por permanência em história, que não existe nada que não tenha sofrido alterações. Então, não existe uma coisa que não tenha sofrido nenhuma alteração ao longo do tempo, né? Tudo sofre algum tipo de alteração, nem que seja alteração pelo desgaste da passagem do tempo. Então, nós nos referimos como permanência àquelas coisas que pouco se alteraram ao longo do tempo. E transformações vai se referir àquilo que sofreu alterações visíveis ao longo do tempo. E aí a gente não está falando só sobre coisas, né? Sobre objetos, mas também sobre costumes. Por exemplo, a nossa maneira de nos vestir, a nossa língua, a nossa maneira de falar. As gírias, por exemplo, são um bom exemplo sobre isso. Eu duvido que algum de vocês fale chuchu beleza, na crista da onda. Nem eu nunca usei essas expressões. São gírias antigas, né, que eu ouvi meu pai falar, mas que mudaram, né, ao longo do tempo.
Então, algumas expressões, as gírias, então, elas mudam a todo tempo, né? Mas algumas outras expressões, alguns modos de falar permanecem, né? Senão nós não conseguiríamos nos comunicar com os nossos avós, por exemplo. Então, muita coisa permanece ou muda muito pouco e outras coisas se alteram visivelmente, né? A todo momento, radicalmente. O que nos leva à questão, e aí eu acho que esse é o ponto, esse é o porquê que a gente estuda a história, que é, por exemplo, nos questionar como o nosso presente foi construído. Então, como é que nós chegamos a essa maneira que a gente vive hoje, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, de forma geral? Então, o nosso presente, ele é fruto de um processo, né, que acontece do passado, né, no passado mais recente, no passado mais distante, até os dias de hoje, em que vão ocorrer várias permanências, várias coisas que mudam um pouco ao longo do tempo, que mudam tão pouco que às vezes parece que nem mudaram, com outras coisas que mudaram muito ao longo do tempo. Então, nesse jogo, né, de algumas coisas, de algumas permanências e transformações, é que a gente chega no presente como nós vivemos hoje. E outro questionamento é a forma como a gente vive hoje não é a única maneira possível de se viver, né? O nosso presente não era a única forma possível de se viver. Então poderiam existir outras formas, existem outras formas, em outros lugares se vive de outras maneiras. Nós mesmos aqui poderíamos viver de outras maneiras. Nós não estávamos condenados a ter o presente que nós temos hoje. Então, se o nosso presente poderia ter sido diferente, dependendo do que as pessoas no passado fizeram, de quais alternativas elas escolheram, o nosso futuro ele também está em aberto. Então, se tem muitas coisas que nós não estamos satisfeitos, por exemplo, no nosso país hoje em dia, nós podemos fazer diferente. Né? Depende das escolhas que vão ser feitas, depende das coisas que nós, enquanto sociedade, né, enquanto grupo de pessoas, vamos decidir manter, né, e não alterar, e do que nós vamos decidir alterar, e da maneira que nós vamos decidir alterar. Pode ter ficado um pouquinho abstrato, então, para tentar exemplificar, eu vou usar um exemplozinho bem banal, um exemplo bem bobinho, mas que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem esse ponto. Eu coloquei aqui 3 imagens que mostram um pouco para a gente sobre as alterações das roupas de banho ao longo do tempo. Então, a imagem à esquerda, né, em preto e branco, ela mostra, tem 3 pessoas, um homem ao centro e 2 mulheres. Essa foto é da década de 1910. A foto maior, né, ao centro, é a foto mais recente, né, dá para ver pela qualidade da imagem, né, pelas roupas que as pessoas estão usando, que é uma foto dos dias atuais. E tem a imagem à direita, que já está em cores, que é uma foto dos anos 50, né, da década de 1950. E a gente percebe claramente uma mudança muito grande nas maneiras das pessoas se vestirem, né, das pessoas irem à praia, os trajes que as pessoas usam para ir à praia. A diferença mais visível é o tamanho dos trajes, né? A quantidade de corpo que o traje deixa à mostra. Então, o mais antigo, a gente percebe que ele cobre praticamente o corpo inteiro. O homem só está com os braços de fora e a parte da perna. As mulheres estão quase praticamente todas cobertas, estão usando meia, né? Elas estão no mar, né? Dá para ver que elas estão que eles estão no mar ali, e estão todos cobertos. Na foto de 1950, só tem mulheres, mas apesar parece um vestido, né, hoje em dia, né, uma camisola, mas já dá para ver que tem muito mais parte do corpo à mostra, né, a perna principalmente. E na foto mais recente, já dá para ver, né, tem mulheres ali de maiô, tem uma mulher de biquíni, então o corpo fica muito mais à mostra do que nas outras fotos. E aí parece um exemplo bobo, né? Mas o que isso tem a ver, professor? Roupa de banho, história. A partir dessas 3 fotos banais de roupas de banho, a gente pode fazer alguns questionamentos, por exemplo. O que mudou entre 1910 e 1950, ou seja, um período de 40 anos, né? Não um período tão longo de tempo. O que mudou para que
as roupas de banho, uma mulher ficar com as pernas expostas como estão na imagem à direita em 1910 seria um escândalo, seria um caso, literalmente um caso de polícia. Ia chocar as pessoas que vissem isso. As mulheres elas não andavam com praticamente nada do corpo à mostra em público. Então, o que mudou a respeito de como as pessoas viam o corpo, a exposição do corpo, como as pessoas enxergavam as mulheres, por exemplo, o corpo da mulher, que permitiu que elas passassem a usar esses trajes, né? E depois, né, dando um salto de tempo maior, né, de 1950 até os dias atuais, né, o que mudou para permitir trajes ainda mais expostos, né, que deixam o corpo ainda mais exposto? O que mudou na maneira que as pessoas enxergam a moral, né, a moralidade, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que é errado, o que as mulheres podem e não podem, o que pode um homem e o que não pode. Se a gente voltar mais ainda no tempo, antes daquela foto de 1910, a gente vai ver que até o hábito de tomar banho de mar não existia, né? As pessoas não tomavam banho de mar, né? O hábito de tomar banho de mar na praia é um hábito do início do século passado. Então, por exemplo, tomar banho de mar em 1910 era uma mudança, era um exemplo de transformação, de um hábito que tinha se transformado. Hoje em dia, já é, pelo tempo que as pessoas já têm o costume de tomar banho de mar, já não é mais um exemplo de transformação, é um hábito que permaneceu, já é um exemplo de permanência. Então, algo que em um determinado momento é uma transformação, em outro ele pode se transformar num exemplo de permanência. Todos esses questionamentos, a gente partiu de uma coisa banal, de roupa de banho, para fazer questionamentos sobre a sociedade da época, quais eram os valores, o que era permitido, né? Isso tudo só a partir de roupas de banho. A mesma coisa a gente pode fazer com outros âmbitos mais amplos, sobre a política, né? O que mudou de 1910 no Brasil até 2021 na nossa política? Quais são os exemplos de permanência? Né? Por exemplo, a corrupção, que é uma coisa que a gente vê a todo momento, já existia em 1910, mas era igual ao que tem hoje. Então, o que mudou? O que permaneceu? Se a corrupção mudou, né, o tipo, a forma, o tamanho, a corrupção em si permaneceu. Então, quais são as causas disso? Então, o estudo da história ele permite a gente não só estudar o passado, coisas que já aconteceram, mas principalmente compreender melhor o nosso presente e fazer com que a gente enxergue que as coisas também podem ser diferentes, né, para melhor, né, no, no nosso futuro. Então, é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês e até a próxima aula.